Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje no nosso curso de Termodinâmica nós vamos iniciar um novo assunto e falar sobre as máquinas térmicas. Nas últimas aulas nós abordamos alguns princípios da termodinâmica, vimos as transformações gasosas e as energias associadas a essas transformações. Basicamente nós vamos juntar o conhecimento das últimas aulas para poder entender como funcionam as máquinas térmicas. E uma pergunta que meus alunos me fazem muito durante as aulas, quando a gente inicia um tema novo, é: por que eu tenho que estudar isso? Qual o objetivo de estudar máquinas térmicas? Bom, se a gente pensar num contexto histórico, as máquinas térmicas elas foram responsáveis aí pela primeira revolução industrial, por exemplo, e também por outras revoluções na indústria, no transporte. Então é interessante que a gente entenda dentro de um contexto histórico como que a física está inserida. Muitas vezes a história acontece por conta da evolução técnico-científica que acontece no período. A Revolução Industrial, a primeira, é a revolução da termodinâmica, na física. A segunda revolução industrial é a revolução do eletromagnetismo, que a gente tem um curso completo aqui já no canal. Então, um dos objetivos das máquinas térmicas é esse. Segundo, é que nós temos vários aparelhos no nosso cotidiano que funcionam operando como máquinas térmicas, principalmente os motores de carro, motores de avião, motor da motosserra, do barquinho, todos eles funcionam com princípios das máquinas térmicas, então acho que é interessante aí a gente conhecer um pouco do seu desenvolvimento. Como que elas funcionam? Uma sequência de transformações gasosas, é isso que a gente vai compreender. E essa sequência de transformações gasosas vai ser a nossa produção da energia. E alguns exemplos, já citados, são os motores a combustão. Alguns motores, pessoal, nós vamos ver de maneira bem específica. Tá? O motor a gasolina, o motor a diesel. Nós vamos fazer um estudo bem teórico sobre eles para entender o seu funcionamento, o seu rendimento, suas limitações. Tá bom? Bom, e agora vem mais uma pergunta. Como que funcionam essas máquinas térmicas? Bom, primeiro, ela extrai calor para realizar trabalho. Da onde extrair calor é o que a gente vai verificar. Mas, por exemplo, numa usina, uma usina térmica, por exemplo, você pode esquentar o carvão, já dando uma noção aí do que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, final do século XVIII. Você esquentava o carvão e você produzia calor. E essa produção de calor é que, através dela, era realizado o trabalho. Nos motores dos carros, por exemplo, é a explosão do combustível que fornece esse calor. O trabalho vai ser a energia útil que a gente vai aproveitar dessas máquinas. Elas sempre operam ciclicamente, ou seja, é um conjunto de transformações térmicas que começam e terminam necessariamente no mesmo ponto. E ela aproveita o fluxo de calor espontâneo da fonte quente para a fonte fria. Como assim? Tem aqui uma fonte quente, que vai ser aquela fornecedora do calor. Vai ter aqui a nossa máquina e aqui está a fonte fria. Essa fonte quente ela vai fornecer calor para a máquina. Nós chamamos esse calor de QQ, calor da fonte quente. Em livros em inglês, você vai encontrar um QH, de calor hot, tá certo? Essa máquina, ela vai pegar a energia, essa energia e transformar a energia em trabalho, fazendo alguma coisa útil com a energia fornecida pela fonte quente. O excesso de energia, ou seja, aquilo que você não conseguir aproveitar, ele vai ser jogado para a fonte fria, vamos chamar de QF. Em inglês você vai encontrar QC, de Q-Cold. Tá?
Então é basicamente assim que funciona uma máquina térmica, sendo que nessa máquina você vai ter uma sequência de operações cíclicas. Pessoal, se você tem operações cíclicas, quer dizer que você parte, faz aqui várias transformações e volta para o mesmo lugar. Se você volta para o mesmo lugar, o que você pode dizer sobre o ΔU dessa transformação? Já acertou aí quem disse que o ΔU vale zero. Então, se o ΔU é igual a zero, pela primeira lei da termodinâmica, quer dizer que o Q é igual ao W. Só que quem é o Q, pessoal? Dá uma olhada aqui. É o calor recebido pela fonte quente menos o calor da fonte fria. E isso vai ser igual ao trabalho. Então, essa equação ela representa a conservação de energia. Tá? O trabalho nada mais é do que o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Cabe ressaltar, pessoal, que eu estou pegando aqui os valores sempre em módulo. Tá? Porque se a gente considerar, toma cuidado com isso, você pode estar lendo outras bibliografias e encontrar assim, que como o calor recebido é positivo e o calor perdido é negativo, você já pode escrever que o trabalho é QQ mais o QF, né? Porque como o QF é negativo, em módulo, né? Quando você puser módulo, vai ficar menos QF. Então, se você encontrar essa equação aqui, não quer dizer que ela esteja errada, tá? Quer dizer que provavelmente o autor considerou os sinais nas trocas de energia. Aqui, eu acho que por simplicidade, fica mais fácil nós trabalharmos colocando os sinais e entendendo qual é o calor recebido e qual é o calor perdido pela nossa máquina. Complementando um pouquinho mais sobre o funcionamento dessas máquinas, é sempre um diagrama cíclico, né, como nós falamos, e sempre no sentido horário. E isso é muito importante porque vai diferenciar as máquinas térmicas dos refrigeradores, que nós vamos estudar mais na frente, que vão girar, vão ter o seu ciclo girando no sentido anti-horário. E como é que gira no sentido horário, pessoal? Vamos lá. Pega aqui um ponto A, por exemplo, um estado inicial, tá? E vem aqui para um estado B. Faz uma transformação. Que transformação é essa? Qualquer. Transformação qualquer, estou só representando aqui. E aí do B, por exemplo, você voltou para o A. Beleza, fizemos uma transformação cíclica entre o A e o B. Tá certo? Aí isso daqui é um diagrama da pressão pelo volume. Então, se eu sair do estado A, foi para o estado B e voltou. Ah, só existem com duas transformações? Claro que não. Você pode ter com 3, você pode ter com 4 transformações. Com 4 transformações é o mais comum. Vou desenhar um aqui aleatório. Ó. Vem do A para o B. Aí depois vem do B para o C. Depois do C para o D. Depois do D para o A, de volta. Esse aqui, de novo, é um diagrama da pressão pelo volume. O primeiro, pessoal, é um motor de 2 tempos. Né? Por que 2 tempos? Porque você faz 2 transformações. O segundo é um motor de 4 tempos. Por quê? Porque ele faz 4 transformações. É daí que vem, né? Você sabe que o motor do carro, ou já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir agora. O motor do carro é um motor de 4 tempos. Não é porque ele tem 4 pistões nem nada disso. É porque cada ciclo que ele faz dentro do pistão ocorrem 4 transformações gasosas. Não são essas 4 que estão desenhadas aqui, mas são 4 transformações. Continuando, vamos falar sobre o rendimento, também conhecido como eficiência, tá, pessoal? Não fica muito atento à palavra, tá certo? Rendimento e eficiência, eles são sinônimos. Bom, o que é o rendimento? É sempre uma taxa de aproveitamento. Aparece geralmente a letra R ou a letra Ni para representar. Vou usar essa segunda aqui. Então, uma taxa de aproveitamento significa que é sempre útil sobre o total. No caso da nossa máquina térmica, o que é útil? Útil é o trabalho. O que é o total? É o calor da fonte quente que foi fornecida. Então, trabalho sobre queda quente é o rendimento de qualquer máquina térmica. Essa equação você tem que saber.
Tem outra? Claro, porque lembra que o trabalho é o que da quente menos o que da fria? Então, eu vou substituir aqui em cima. Ao invés de trabalho, eu vou colocar que da quente menos que da fria. E tudo isso dividido por Q da quente. E aí, para dividir pelo Q da quente, pessoal, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou colocar o primeiro sobre o Q da quente e o segundo sobre o Q da quente. Isso vai fazer com que o rendimento fique Q da quente sobre Q da quente corta é 1 menos o Q da fria sobre o Q da quente. Está aqui a segunda equação que vale para qualquer máquina térmica. Qual que eu vou usar, professor? Aqui, daquela na qual você tiver os dados. Se eu tiver o trabalho, o Q da quente, eu uso a primeira. Se eu tiver o Q da fria, o Q da quente, eu posso usar a segunda. Eu também posso usar a relação do trabalho para poder calcular qualquer uma das outras duas e escolher a fórmula que eu quiser. Tá certo? Uma é consequência direta da outra, por isso que tanto faz qual que você vai usar. E agora, para a gente contextualizar um pouquinho, vamos falar sobre a máquina criada pelo James Watt. Cabe ressaltar, pessoal, que não foi James Watt quem inventou a máquina térmica. Tá? Ele estava mais para um engenheiro, digamos, do que para um físico. Os físicos que estavam estudando a termodinâmica eram o Clausius, Carnot, o próprio Maxwell, que veio estudar depois. Tá? O James Watt estava muito mais preocupado com a criação da máquina térmica do que, de fato, com a estrutura atômica, né, que a gente vai falar, que a gente já falou um pouquinho lá em Teoria Cinética dos Gases, sobre o funcionamento e as trocas de energia. Mas, ainda assim, ele tem todo o mérito em ter conseguido desenvolver uma máquina térmica com alto grau de eficiência que ajudou, né, contribuiu para que valesse a pena o investimento nela e aí a gente tivesse a nossa revolução industrial, né, para aquela série de fatores que você já deve ter estudado em história. A ascensão da burguesia, a presença do carvão mineral na Inglaterra e outros fatores aí que é melhor você perguntar ao seu professor de história. Então, a grande contribuição dele para a primeira revolução industrial, criação das máquinas a vapor, né? Você pode pensar aí no trem também, não só na fabricação, na tecelagem, mas trem, navio, tá? Que começaram a utilizar processos térmicos para se movimentar. E o que ele desenvolveu foi um motor de 2 tempos, ou seja, era um motor que realizava 2 transformações gasosas quando você olhava num diagrama da pressão pelo volume. Então, se sair aqui, por exemplo, do gás no estado A, vinha para cá, depois retornava para o estado B. Tá certo? Então, vou deixar um videozinho aqui para vocês que vocês deem uma olhada como que era, de fato, construída e operava a máquina criada, né, pelo James Watt e por alguns outros inventores aí do final, meados, né, para final do século XVIII. O link da matéria vai estar na descrição do vídeo, para se você quiser assistir com áudio, com legenda e outras características mais.
Por hoje então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.